Olá, meus amores, sejam bem-vindas a essa aulinha brinde que eu prometi para vocês. Essa é uma aula teórica e prática também, com ideias aqui de como você forrar as suas peças em crochê, utilizando crochê mesmo para fazer o forro. Notem que aqui eu fiz uma base normal, uma base comum, tá? Notem que ela tá assim meio amassadinha, meio estranha, porque eu fiz com um fio de aproveitamento, tá? Que eu tava desmanchando essa parte aqui, que isso aqui era uma peça que eu tava criando com esse ponto da lateral. Daí eu desisti de fazer com esse pontinho, embora eu achei que ficou muito bonito. Quem sabe para o futuro eu me interessa em gravar esse tutorial. Mas vamos lá. Então ficou um pouquinho amassado, né? Porque o fio raiz, ele fica bem quebradinho quando a gente desmancha, tá? Quando a gente quer que esse fio fique um pouco mais retinho novamente para voltar à forma original, a gente pode passar o ferro quente. Porém, com um pano por cima do fio, daí vai passando, ó, sobre o pano e puxando o fio lá por baixo, passando o ferro quente sobre o pano que dá certo, tá? Como essa peça aqui vai ficar por baixo, não tem problema ele ter ficado amassadinho assim. Gente, então notem que a gente pode forrar com o próprio crochê, tá? Olha só, fiz um lado, vou fazer o outro, gravando com vocês aqui, tá? O outro lado, precisaremos de 2 ladinhos iguais. Essa é uma base comum, gente, normal, de bojo, tá? Você vai fazer de acordo com o tamanho que você precisa aí para sua peça, certo? E a gente depois vai costurar com o próprio fio, com pontinhos invisíveis, pelo lado avesso da nossa peça, tanto de um lado quanto o outro, e a nossa peça já vai ficar forrada. Essa técnica você vai poder utilizar para qualquer peça em crochê que você fizer, tá? Usando o próprio crochê como base para o forro. Se você não quiser fazer dessa forma aqui que eu fiz, nesse formato, você pode fazer quadradinho, você pode fazer seguindo o mesmo padrão da peça, para forrar toda a frente. Ô Val, mas como eu vou fazer para conseguir deixar no mesmo formato? Gente, você vai começar aqui, ó, da parte de baixo da sua peça, com uma carreira de correntes, e vai fazer quadradinho até chegar no ponto onde é quadrado. Depois, você vai fazendo diminuições, tanto de um lado quanto do outro, até atingir lá, ó, o comprimento que você queira. E depois você só vai costurar, certo? É muito simples. E se você quiser fazer também quadradinho, também dá, ó. Você faz uma base quadradinha, depois costura aqui, que dá certo. Quadradinho também assim, ó, embaixo, depois você pode fazendo diminuição para seguir o desenho, tá? Dá para fazer do jeito que você quiser. Se for quadrado, claro que ele vai ficar aqui mais ou menos do tamanho da parte mais alta, né? E aí você vai costurar ele quadradinho assim, certo? E aí vai ficar sobrando para cá e para cá, tá certo? Espaço. Então vamos lá. A ideia que eu tive a princípio foi fazer essa base mesmo normal, de bojo, né? Para darmos início, a gente vai trabalhar com o mesmo fio utilizado na peça, a mesma cor, tá? Laçadinha inicial. E você vai fazer aqui um total de correntes de acordo com o tamanho que você precisa do seu bojo. Geralmente, a gente faz para o tamanho P. A gente começa ali com 17 correntes. Para o tamanho M, a gente começa com 20 correntes. Para o tamanho G, a gente geralmente começa com 23 correntes, tá? Isso é regra? Não, porque você pode crescer o seu trabalho depois também nas voltas. Se você achar que ficou, por exemplo, curto ainda aqui, você pode fazer mais uma volta, tá? Mais uma carreira, que ele também cresce tanto na largura quanto no comprimento, certo? Então, esse tamanho aqui que eu tô fazendo, ele fica ali um M grande a quase um G, tá? Vou começar com 21 correntes. Mas se você for fazer um tamanho G mesmo, para ficar maior que esse, comece com mais 2 correntes. Comece com 23, tá? Pro tamanho GG, comece com 25, 26, ok? Então, vamos dar início. Já fiz aqui 1, 2 correntes, vou fazer até chegar no total de 21.
Após totalizar minhas 21 correntinhas, eu vou pular 3 correntes, venho na quarta e a partir daqui eu começo a fazer pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho da base até chegar lá no último, tá? Somente essa repetição, um ponto alto para cada pontinho da base. Cheguei no final, fiquei com um total de 19 pontos altos a conferir das 3 correntinhas que a gente faz para virar como 1, tá? Então, 1, 2, 3, tarará, até chegar no último, deu 19, tá? Nesse meu último pontinho da base, eu vou laçar o fio novamente, já tenho 1, certo? Vou fazer mais 2 pontos, ficando assim com um total de 3 pontos altos dentro desse único pontinho da base. Faço uma corrente de separação, laço meu fio e volto novamente no mesmo ponto da base. E dentro dele eu faço mais 3, tá? Então, aqui a gente vai ficar com um total de 6 pontos altos nesse único ponto. Ai, gente, haja trânsito. Olha só, um leque de 6 pontos altos nesse único ponto. E a partir daqui, você vai trabalhar na lateral para cada ponto de base, você vai repetir os seus pontos. Já fez o primeiro da lateral, que é o 6º ponto aqui. Então, agora nós teremos mais 18 pontos aqui nessa lateral, tá certo? Basta você vir aqui, ó, na direção do ponto da carreira anterior, ó, entra no espacinho e para cada ponto de base, um pontinho alto, tá? Siga fazendo assim até chegar lá no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, notem que o nosso primeiro ponto desse lado de cá são as correntinhas. Então, eu cheguei aqui, ó, na direção do ponto alto anterior, mas eu preciso chegar aqui no último, na correntinha, tá? E aqui nessa correntinha do pé, ó, do ponto, certo? Ó, na primeira aqui, eu entro e faço também um ponto alto aqui, para que a gente fique com a mesma quantidade de pontos e fique retinho isso aqui, ó, tá certo? Agora sim, terminamos a carreira. Se você tiver dúvida, basta que você confira se realmente a partir desse primeiro ponto aqui, ó, da lateral, que é o do bloco dos 3 pontinhos altos, conferindo dele tem que ter 19, tá? Para ficar simétrico o trabalho, tudo certinho. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, certo? Certinho. Agora, você vai fazer 3 correntes para subir, laçou o fio, virou o trabalho. E para cada ponto de base, você vai fazer um ponto alto. Nunca faça aqui no primeiro, porque essas 3 correntes já equivalem a ele. Vá lá no segundo. E a partir daqui, você vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no meio. Chegando aqui no meio, eu volto com você. Chegando aqui na direção do último ponto dessa lateral, antes da correntinha, ó. Fiz um ponto alto para cada ponto alto. Aqui no espaço do meio da correntinha, em todas as carreiras, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? A partir de agora serão só repetições, ó. Aqui dentro do espaço da correntinha, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Eu só fiz 3 nesse primeiro que eu fiz aqui, ó, dessa carreira de baixo. Agora, em todas as outras serão assim, 2, uma corrente, 2 pontos altos, tá? Gente, minha unha tá ridícula, olha. Eu raspei com a tesourinha aqui. Sabe essa coisa de colar unha postiça? A cola tava entranhada, então eu raspei e a bicha ficou feia. Mas enfim, é o que temos. Após fazer os nossos 4 pontos altos, né? 2, a separação da corrente mais 2, volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no final. Chegando no final da carreira, eu faço a mesma coisa na carreira seguinte. Subo 3 correntes, venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no meio, tá? No espaço da correntinha. Nesse espaço da correntinha, vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, e sigo fazendo novamente. A outra lateral, exatamente como eu tô fazendo agora aqui. Eu vou fazer isso até atingir a quantidade de carreiras que eu preciso. Para esse tamanho aqui,
eu fiz 8 carreiras a conferir da primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, atingi o tamanho que eu preciso, ó. Tá? Se você estiver fazendo um tamanho P, provavelmente você vai fazer só 6 carreiras e já vai chegar no tamanho. Isso depende muito do seu ponto. O ideal é que você vá medindo aqui, ó. Tá? Na sua peça, ó. Coloque assim, porque isso estica, certo? Então, ó, já atingiu aqui a metade. Então, o outro lado, quando eu fizer, chega aqui na metade também, tá? Então, é isso. Eu vou fazer o meu... já fiz um, né? Vou fazer agora aqui o segundo. Até eu dar minhas 8 voltas novamente. Se você for fazer o tamanho M, um tamanho menor do que esse que eu tô fazendo aqui, você pode estar fazendo só 7 carreiras, tá? Mas se você, assim como eu, quiser ele um pouquinho mais vestido, faça 8. Se for um tamanho GG, vai fazer 10, provavelmente, tá? Então, isso aqui é só você ir medindo na peça. Que essa sua peça aqui, ela tem que ficar pronta até atingir o tamanho certo, tá? A metade do seu croppedzinho. Então, eu vou terminar essa peça. Termine a sua também, pela quantidade de carreiras necessárias. Sempre quando chegar aqui no final, faça seu último ponto sobre a correntinha, tá? Para não fazer diminuição. Não é só até o último ponto aqui inteiro, ó. Chegou na correntinha, faça seu ponto alto sobre a correntinha do topo, tá? Das 3 correntinhas lá na do topo. E aí, quando você terminar de fazer uma parte, você faça a outra, a segunda, tá? Quando você tiver com as 2 partes prontas, eu volto com você pra gente poder fazer, então, a nossa costura. Sendo, gente, que eu acho que quando chegar aqui nessa última carreira, ó, da segunda peça, a gente vai fazer logo essa emenda aqui, tá? Então, eu vou prosseguir fazendo quando eu tiver com essa já na última carreira, quando chegar aqui nessa última carreira, na parte do meio aqui, nos aumentos, eu volto com você, tá? Segui fazendo exatamente como eu disse pra vocês, na última carreira, chegando aqui no meio, fiz meus 2 pontos altos no espaço da correntinha e agora eu vou pegar o meu outro bojo, meu outro lado, tá? Daí, sem fazer nenhuma corrente de espaço, ó, posiciona aqui o lado direito pra cima, já que eu tô trabalhando aqui pelo lado direito também, ó. E o avesso vai ficar aqui, ó, pra frente, o direito tá lá pra baixo, ó, tá? Daí, eu só entro aqui no espaço da correntinha e faço um baixíssimo, porque esse baixíssimo aqui, ele já é equivalente à correntinha, tá? Laçou o fio, voltou aqui no mesmo espaço que você já estava trabalhando anteriormente e vai simplesmente concluir sua carreira. Os 2 pontos altos no espaço da correntinha e um ponto alto para cada ponto da carreira aqui da base, tá? Chegando lá no final, você já vai ter terminado essa parte do bojo. E ele já vai estar assim, unidinho, certo? Vou concluir. E ao concluir aqui no final, eu não vou cortar o meu fio, porque eu já vou deixar um fio longo para mim já fazer a costura, tá? Prontinho, terminei, cheguei aqui no meu último ponto. Agora, a gente vai posicionar, olha... Na verdade, o ideal é você colocar a sua peça sobre o corpo da pessoa ou sobre o manequim, tá? Para que você posicione no local certo, onde você precisa cobrir esse peito, para que não tenha erros, tá? Então, agora eu vou posicionar o meu lá no manequim. E após posicionar no manequim, eu vou vir, ó. E vou marcar direitinho onde é o local, tá? Opa. Assim, certinho. E depois a gente vai vir costurando, tá certo? Pra facilitar, eu vesti o meu manequim do lado avesso, ó. O lado avesso da peça. Porque aí eu já marquei do lado correto, tá? Mas fiz a marcação aqui do lado avesso, que é onde nós vamos colocar a nossa... o nosso forro, tá? Então, marquei somente aqui em cima. Notem que foi na primeira, segunda, terceira, na direção aqui da 4ª carreira, conferindo de cima para baixo, ó, desde o primeiro motivo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu marquei somente aqui em cima. Aqui embaixo, gente, no ato da costura, a gente pode ir dando assim uma leve puxadinha, ó, para ele ficar mais para cá um pouco na parte de baixo, tanto de um lado quanto do outro. Não se preocupe
que ele vai ficar retinho assim aqui embaixo mesmo, tá? E agora a gente vai começar, então, a colocar a nossa aplicação. Eu havia marcado com essa agulha aqui em cima, mas não tem necessidade, porque eu sei já o posicionamento certinho aqui, ó. A direção do meu quarto bloco, quarta carreira, né, de cima para baixo. Daí, olha só, o meu fio, a sobra do fio ficou para esse lado aqui de baixo, ó. Então, eu vou começar a costurar daqui. Lembra que eu falei que eu vou costurar dando assim uma puxadinha, ó? Então, eu vou dar essa puxadinha para que ele fique posicionado aqui, ó, na penúltima carreira. Nessa carreira onde nós temos os nossos blocos inteiros. Essa da metade aqui é a última, certo? Então, vai ser até aqui, ó. Eu vou dar essa leve puxadinha. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa quando eu for costurar. Tá certo? Sendo que aqui em cima, ó, o posicionamento tem que ficar correto. 1, 2, 3, quarta carreira. Porém, eu não vou colocar aqui em cima da quarta mesmo. Eu vou colocar aqui no meio, ó. Nesse espaço que tem entre eles, ó. Bem aqui, ó. Certo? Se for preciso ir franzindo um pouquinho, você franze. Se for preciso esticar um pouquinho, você estica. Isso aqui, gente, fica a critério. O meu fio que sobrou aqui foi bastante. Eu não vou deixar ele todo, porque aqui como eu tô aproveitando, né, esse restante aqui, desse pedacinho desse fio, desmanchando, eu não gosto de trabalhar com fio muito grande, então eu vou cortar ele aqui. Inseri, então, o fio na agulha. Gente, vou trabalhar só com uma perna do fio, tá? Ó. Pra ficar mais delicada a nossa costura. Eu vou posicionar aqui melhor, tô sem alfinete aqui pertinho de mim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser aqui, ó, no pezinho do quarto. Que eu vou prender. E vou começar a minha costura, tá? Eu não fiz na direção do meio do ponto, fiz lá na direção do V, do quarto ponto, tá? Achei que ficava muito embaixo se eu fizesse na direção do meio dos pontos. Daí, ó, como eu disse pra vocês, a gente vai costurar aqui nessa direção dessa carreira. Vai ficar só essa última aqui pela metade, ó. E aí, é só ir prendendo. Vou pegar aqui, ó, a parte de baixo da minha peça, da blusa mesmo, e vou costurando. Fio muito grande sempre dá problema, por isso que eu não gosto. Daí, ó, pegue somente aqui na parte interna desse ponto, para essa nossa costura não aparecer lá na frente, ó. Pegou aqui na parte interna, lá do ponto da blusa, vem aqui em cima na parte do bojo, ó. E vai dando esses pontinhos, gente, nada demais. Vá fazendo aí com paciência, mesmo com o fio grande, vai dando certo. Ó, sempre pegando aqui pontos invisíveis na parte de baixo da blusa e pegando aqui no bojo, tá? Você vai fazer essa costura por toda essa volta, certo? Sempre adaptando, ó. Vou agora lá embaixo novamente, na parte da blusa, venho aqui na partezinha do bojo. Aí, você vai colocando o seu trabalho, posicionando. Se você achar que ele tá ficando assim, ó, embabadadinho, não tem problema. Dá uma franzidinha aqui, ó. Sempre costurando da melhor maneira possível. E é só isso, tá? Quando o fio terminar, é só você pegar outro fio. Daí, após pegar um fio novo, é só prender novamente na peça e recomeçar a costura, tá certo? Até você dar toda a volta e você vai ver que vai ficar muito perfeitinho o seu trabalho. Não interessa o tipo de forro que você vai fazer, se é quadrado, se é reto, se é desse jeito. A costura é sempre a mesma, tá? Pegando na base da blusa e pegando aqui no forro. Vai ficar bem preso, vai ficar bem bonito. Então, eu vou seguir dando toda a volta no meio, fazendo toda essa costurinha. E aí, volto com você para te mostrar o resultado, tá? Então, eu continuei fazendo exatamente como eu disse para vocês. Gente, meu fio tava muito grande, olha só. Ainda dá para fazer toda a volta. Porém, daí, se você quiser fazer o bojo removível, dá para fazer também nessa peça, ok? Basta que você costure somente a parte de baixo e a de cima e deixa essa lateralzinha aqui aberta, ó.
De repente você pensa, hoje eu quero usar com bojo. É só encaixar. Quero usar sem bojo, só tirar, certo? E aí você agora só vai arrematar todos os seus fios. Você viu já como é o arremate que eu faço, usando esse tipo de fio sintético, né? Que é com a cola T6000 da Tec Bond. E vai ficar tudo perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula brinde que eu decidi trazer para vocês. E hoje, quando eu tô gravando, terminando a conclusão aqui dessa gravação, é dia 31. Então eu quero desejar para vocês que esse ano seja incrível, maravilhoso, que seja o ano das suas vidas. Porém, para que esse ano seja incrível, a gente também precisa fazer esforço, né? Nada cai do céu. Então eu desejo aí muita motivação nesse novo ano e muitas bênçãos da parte do nosso Senhor.